Estamos de volta, amigos do Estratégia Concursos. Vamos agora, nesse vídeo, resolver várias questões do CESP sobre defesa do Estado e das instituições democráticas. Vem comigo. Primeira questão. Em caso de calamidade de grandes proporções da natureza, pode o presidente da República decretar em local restrito e determinado o estado de sítio? E aí, gente, questão tá certa ou errada? Questão está errada. No caso de calamidade de grandes proporções, o presidente pode decretar estado de defesa. Meus amigos, cuidado com isso. Quais são os pressupostos para o estado de defesa? O estado de defesa vai ter dois pressupostos. Grave e iminente instabilidade institucional. Instabilidade institucional ou calamidade de grandes proporções na natureza. E o estado de sítio? Estado de sítio tem os seguintes pressupostos. Primeiro, comoção grave de repercussão nacional. Outra, ineficácia de medida tomada durante ou na vigência do estado de defesa. Ineficácia de medida no estado de defesa. E a outro pressuposto é declaração de guerra ou resposta à agressão armada, ok? Isso aqui você precisa saber, esses pressupostos de cada um dos estados de exceção, ok? Então nós temos estado de defesa e estado de sítio. No caso trazido pela questão, calamidade de grandes proporções, é hipótese de decretação do estado de defesa. Vamos em frente. A decretação do estado de defesa pelo presidente da República deve ser precedida de autorização do Congresso Nacional. Pessoal, questão errada. Questão errada. No estado de defesa, meus amigos, o presidente da República decreta o estado de defesa e depois o Congresso aprova. No estado de sítio, não. O estado de sítio, o presidente só pode decretar depois que o Congresso autorizar, ok? Então, estado de defesa, o presidente decreta e depois o Congresso vê. No estado de sítio, primeiro o presidente pede autorização para o Congresso. Se o Congresso deixar, o presidente pode decretar, ok? Vamos em frente. A impossibilidade de a Constituição Federal sofrer alterações durante o estado de defesa configura uma limitação material ao poder constituinte reformador. Gente, a questão mais uma questão errada. Por quê? Essa impossibilidade de a Constituição Federal ser modificada na vigência de um estado de defesa, estado de sítio, é uma limitação circunstancial ao poder de reforma. Limitação material ao poder de reforma são as cláusulas pétreas, né? As cláusulas pétreas do texto constitucional. Vamos em frente. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa, cujo tempo de duração não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Gente, é isso mesmo, tá? A questão está correta. Veja só, pessoal, é importante você ter em mente que o presidente da República, ele pode decretar o estado de defesa, mas ele precisa antes ouvir esses dois órgãos colegiados, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. E qual o período de duração do estado de defesa? 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por mais 30 dias. O estado de sítio, o período de duração do estado de sítio é um pouco diferente. No caso do estado de sítio simples, né, que é aquele que é decretado em razão de comoção grave de repercussão nacional, ou ainda diante da ineficácia de medida tomada na vigência do estado de defesa, esse estado de sítio simples, ele vai ter duração de 30 dias, podendo ser prorrogado sucessivas vezes. E cada prorrogação pode ter no máximo 30 dias. Agora, no estado de sítio qualificado, que é no caso de declaração de guerra, de resposta à agressão armada, aí o estado de sítio pode durar
o tempo que durar a guerra, o tempo que durar a agressão armada. Joia? Mas o estado de defesa, que é o que a questão está falando, de fato, 30 dias prorrogáveis uma vez por 30 dias. E se for necessário prorrogar mais outra vez ainda, Ricardo, uma segunda vez? Gente, não pode prorrogar mais de uma vez o estado de defesa. Se for o caso, se for necessário mesmo, que se decrete o estado de sítio. Vamos em frente. Na eventualidade de decretação de estado de defesa ou de estado de sítio, competirá à mesa do Senado Federal, ouvidos os líderes partidários, designar comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas pertinentes. Pessoal, essa questão foi uma pegadinha, porque existe mesmo esse aqui é um controle político que a gente diz controle político concomitante, né? O estado de defesa, o estado de sítio, ele submete ao controle político do Congresso Nacional. Um controle político que pode ser concomitante durante o estado de defesa, durante o estado de sítio. E como que é esse controle concomitante? A mesa do Congresso Nacional designa uma comissão de 5 representantes para acompanhar e fiscalizar as medidas adotadas na vigência desses estados de exceção. Veja, é a mesa do Congresso. E volta aqui para a questão. E não a mesa do Senado. Por isso a questão ficou errada. Só por isso. Vamos lá. O município está constitucionalmente autorizado a criar a guarda municipal. Tá certo? O município pode criar a guarda municipal? Pode. Para que exerça a função de polícia judiciária em assuntos de interesse local. Opa, aí não. Guarda municipal não exerce função de polícia judiciária, não. Guarda municipal exerce função de polícia administrativa no sentido de proteger os bens, proteger o patrimônio público dos municípios. Nesse sentido. Tá? A função exercida pela Guarda Municipal é de proteção ao patrimônio público do município, aos bens do município. Joia, pessoal? Vamos lá. O estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo às praças prestadoras de serviço militar inicial está em consonância com o texto constitucional. Gente, o que vocês me dizem nessa questão? Certo ou errado? Questão está certa! É isso mesmo. Esses recrutas, né, que são os praças prestadores de serviço militar inicial, recruta pode receber menos que o salário mínimo. Pode sim, isso aí é objeto de súmula vinculante do STF. O STF considera que o soldado recruta pode sim receber menos que o salário mínimo. Isso não viola a Constituição, está em consonância com a Constituição. Questão certa. Próximo. Na hipótese da ocorrência de crime contra o patrimônio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, compete à Polícia Federal apurar a infração penal. É a Polícia Federal que apura? Gente, fique atento ao seguinte. A Polícia Federal vai apurar infrações penais em detrimento de bens da União, das suas entidades autárquicas e das empresas públicas. Aí eu pergunto, essa Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios são empresa pública? Sim, são empresa pública. Então, uma infração penal cometida em detrimento de bens dos Correios vai ser, sim, apurada pela Polícia Federal. Questão está correta. Próxima. A Força Nacional de Segurança Pública, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal são órgãos destinados ao exercício da segurança pública no Brasil. Gente, pegadinha essa, pegadinha. Força Nacional de Segurança Pública não é um órgão destinado ao exercício de segurança pública no Brasil. Por quê, gente? Lembre-se vocês que os órgãos de segurança pública estão lá no artigo 144, que nos traz um rol exaustivo de órgãos de segurança pública. E quem é que faz parte desse rol exaustivo de órgãos de segurança pública? Nós temos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal,
as polícias civis, polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Só esses. Guarda Municipal não é órgão de segurança pública. Força Nacional de Segurança não é órgão de segurança pública. Tranquilo? Vamos lá. As polícias civis são dirigidas por delegados de polícia de carreira. Ok. Cabendo-lhes a incumbência de exercer genericamente as funções de polícia judiciária e apurar as infrações penais e militares, além de prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Pessoal, essa questão está errada por 2 motivos. Primeiro motivo, quem tem a função para prevenir e reprimir tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins é a Polícia Federal, sem prejuízo da ação de outros órgãos, sem prejuízo da ação fazendária, isto é, da ação da Receita Federal. Ok? Polícia Federal, prevenir e reprimir tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação de outros órgãos. Então, esse é o primeiro erro. Outro erro, Polícia Civil não apura infrações militares, não apura crimes militares. Joia? 2 erros. A Polícia Federal tem competência constitucional para prevenir e reprimir, com exclusividade, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho. Gente, pegadinha. A questão está errada. Por que está errada? Porque a Polícia Federal não tem exclusividade nessa ação. A exclusividade não. A Polícia Federal, ela, de fato, tem competência para prevenir e reprimir esses crimes, mas isso sem prejuízo da ação de outros órgãos, sem prejuízo da ação fazendária. Questão, portanto, errada. Próxima. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais, estaduais e municipais. E aí, gente, certo ou errada? Questão errada. Polícia Rodoviária Federal, ela cuida do patrulhamento extensivo das rodovias federais apenas. Não tem competência para fazer o patrulhamento ostensivo das rodovias estaduais e municipais. Esse finalzinho ficou errado. Meus amigos, então é isso. Vamos encerrando esse vídeo, no qual nós resolvemos várias questões CESP sobre defesa do Estado e das instituições democráticas. Grande abraço a todos e até mais.